Olá, muito bom dia a você, conectado conosco aqui pelo Notícias Agrícolas. Está começando o nosso boletim do mercado do boi. Para a gente entender essa movimentação recente de alta do boi gordo, será que já chegamos num teto aí de preço? Será que ainda podemos ver novas rodadas de altas acontecendo? E mais do que isso, esse novo patamar de preços do boi gordo, ele melhora a relação com a compra de bezerros? E mais do que isso, tá na hora de comprar bezerros para fazer estoque aí para as próximas safras? Tudo isso a gente vai perguntar para quem entende. Vamos conversar hoje com o meu amigo Thiago Bernardino de Carvalho, pesquisador do CPEA, direto lá de Piracicaba. Seja bem-vindo, meu amigo. Obrigado mais uma vez por nos ajudar a entender toda essa dinâmica, né, de precificação, de investimento, enfim, para a gente entender que momento é esse para a pecuária brasileira, Thiago. Vamos começar com essa história do boi, dessa recente valorização que a gente viu acontecer no mercado. Parece que agora deu uma segurada aí nesse movimento de alta, Thiago, ou só um respiro para depois continuar? Qual que é a expectativa de vocês aí no CPEA? Olá, Alexander. Novamente, satisfação estar aqui junto com vocês, trazendo informação do mercado do boi gordo, né, do mercado pecuário. A gente vai falar muito de bezerro também, pela sua introdução aí, né? Algumas perguntas dos milhões aí, mas o mercado ele vem mostrando, né, uma reação nessas últimas semanas, ou principalmente na última quinzena de junho, né? O mercado muito mais próximo já dos 230, né? Tradicionalmente, o mercado ele vem nessa transição dos 220, 227, 28, 30. Então, a gente sim vê que o mercado ele deu uma melhorada, muito devido ao estoque baixo dentro do confinamento, nessa virada aí de maio para junho. Então, pensando na lotação do confinamento um pouco mais restrito, então isso ajuda a entender um pouquinho, sim, em termos do lado da oferta, essa questão de equilíbrio de preço, somado uma melhora assim de vendas no mercado doméstico, a carne melhorou, né, ao longo do final, né, do mês e principalmente esse começo, dessa primeira quinzena de julho, e as exportações, né, que começam julho, podemos dizer assim, ou já começaram julho, num ritmo bem interessante, bem firme. Então, o mercado mais equilibrado, pensando nesses três grandes vetores, né? Ou dois, oferta e demanda, né? Oferta realmente mais restrita no campo, em termos de animais prontos para abate, devido principalmente à época do ano, mas também a gente tem uma demanda aí oxigenada, seja pelo câmbio, seja por uma renda mais favorável nesse segundo semestre. Muito bem. Vamos então pelo lado da oferta, Thiago. Que, enfim, é fundamental para a gente entender até o que pode acontecer com o preço daqui para frente. A gente teve sim uma redução de oferta, mas a gente está vendo também um trabalho do próprio mercado de estimular essa oferta. Em princípio, para acontecer lá no último trimestre, quando a gente observa principalmente mercado futuro. Mas podemos ter alguma surpresa de oferta antes disso? Podemos ver acontecer nesse mês de agosto, por exemplo, o que aconteceu no mesmo período do ano passado, quando tivemos os piores preços da arroba no ano. Enfim, temos alguma possibilidade de surpresa de oferta, Thiago? Olha, eventualmente o mercado ele vem mudando muito nos últimos anos, principalmente se a gente pegar de 2015, 16 para cá, esses últimos 10 anos, né? E com o advento aí da China, modificando toda a dinâmica do mercado, animais mais precoces, giro mais rápido, competição com outras áreas, tudo pode acontecer no mercado, tá? A gente observa, sim, a indústria de confinamento cada vez elevando, aumentando suas escalas, né, concentrando também. Quando eu falo aumentando a escala, aumentando o volume de animais confinados, né? A gente observa aí confinamentos acima de 10 mil cabeças cada vez mais se concentrando. Confinamentos de menos 10 mil cabeças está cada vez mais restrito também. Não que vai desaparecer, não é isso não, mas a gente vê sim um ajuste maior, pensando na escala, ou seja, quanto mais eu produzir, menor o custo. Então, isso ajuda a entender o que pode acontecer também nesse segundo semestre.
Eu tenho, obviamente, uma estrutura de confinamento que vai buscar mercado futuro, trava de preço, garantia de escala, fornecimento para o frigorífico. Tudo isso ajuda a entender essa dinâmica. Pode ocorrer oscilações de mercado, ainda a gente está no ano de muita oscilação de mercado, como ocorreu 23, né? Não estou dizendo que aqui o preço vai cair ou que vai explodir de preço, não é longe disso, mas é um mercado que tudo que foi inseminado em 2021, que foi recorde de inseminação, venda de sêmen em 2021, 26% das matrizes de corte inseminado. Né? Se eu falo uma média aí de 80 a 100 milhões de vacas, eu estou falando que algo em torno de 26 milhões de cabeçonas inseminadas é o volume de animal que deve aparecer nesse mercado, ou que já apareceu nesse mercado. Então, esse animal que nasceu em 22, porque foi inseminado em 21, desmamou em 23, é o processo de produção, 23 e 24, dependendo do sistema de produção, dependendo do alimento, intensificado ou não. Então, eu tenho um cenário bem ainda de transição desse mercado pecuário. Não me surpreende se o mercado ele continuar nessa toada de alta, como o próprio mercado futuro vem sinalizando. O mercado está mais próximo dos 250, lógico, do que 200, mas o mercado que ainda busca uma firmeza maior. Então é um cenário aí que a gente pode ter alguns momentos ao longo do segundo semestre de maior oferta, sim, dado o confinamento, sempre lembrando milho barato, boi magro barato. Tudo isso estimula o pecuarista, né? Mas a gente está nesse processo de transição, com uma demanda interna, uma demanda externa, podendo dar essa sustentação que uma oferta maior pode aparecer aí, mas que realmente deve encontrar aí no vetor demanda uma sustentação maior de preço. Quer dizer, a trajetória, no final das contas, ela é positiva para os preços. Vai depender do ritmo dela aí até o final do ano, mas a tendência é positiva para os preços, Thiago. Parece que a gente teve uma perda de conexão com o Thiago. Oi, Thiago. Do ano, né? Oi, Thiago. Oi, tá me ouvindo? A gente perdeu a conexão contigo aí, mas acho que já está restabelecido. Vamos lá. Eu te perguntava sobre a tendência. A tendência é positiva, então, para os preços. Se vai subir rápido ou se vai subir forte, a gente vai ver ao longo do ano, mas o viés é mais positivo, dá para dizer isso, Thiago? Sim, o viés é mais positivo. Se eu olhar o mercado futuro, ele tá já saindo, ele saiu de 220, 230, 232 é fechamento de junho, mas né, o mercado já tinha chegado a 234, a gente está falando de 249 já para janeiro, né, uma precificação, mas que seja, ele está mais próximo dos 250 do que dos 200. Né? Então, é um cenário mais positivo, mas que sim, pode ocorrer essa volatilidade natural do mercado, dada a posição, seja de confinamento, seja da indústria. Muito bem. Bom, temos então esse movimento de alta do boi gordo se estabelecendo. De alguma forma, essa alta do boi gordo, ela melhorou a relação de troca com os bezerros? E o que a gente pode falar sobre comportamento de preço de bezerro até agora, Thiago? O mercado do bezerro, né, o mercado, podemos dizer, de reposição, é um mercado interessante. Né? Eu tenho uma lógica produtiva, sempre lembrando no sistema de produção no Brasil, muito vinculado no pasto. Então, tradicionalmente, eu tenho a época de reprodução no final do ano, aproveitando o pasto, aproveitando o clima. Eu tenho realmente o nascimento se concentrando aí nos meses de agosto, setembro, outubro, e aí o desmame em meados aí de março, abril, maio, um pouquinho antes, um pouquinho depois, dependendo da região. Mas que seja. Então eu tenho o sistema de produção que vai impactar no preço do bezerro, sim. Tradicionalmente, o primeiro semestre, a gente tem preços mais interessantes do bezerro. Isso daí, olhando esses últimos 25 anos, né, de acompanhamento de preço, tradicionalmente o bezerro ele tem um comportamento de preços maiores no primeiro semestre e de preços mais pressionados no segundo semestre. Por quê? Se eu tenho um produtor de sistema de cria, ele tem que tomar uma decisão muito importante no segundo semestre. Eu seguro fêmea na minha fazenda para fazer o sistema reprodutivo ou eu seguro o bezerro para aumento de preço, pensando na estrutura de produção sem aumentar a área. Se ele for arrendar a área ou se ele intensificar a produção, é outro sistema, em termos de alimentação, mas eu tenho que tomar essa decisão.
Então, tradicionalmente, ele solta o bezerro nessa época do ano, por isso que os preços dos bezerros, muitas vezes eles caem nesse período, até pela qualidade da seca, etc. E realmente ele prepara as suas fêmeas para a produção. Então, quando eu penso que o mercado do boi ele vem melhorando, né, a questão do preço, e a gente tem um cenário de preços mais pressionados do bezerro nessa época do ano, a gente tem uma relação de troca muito interessante, ou meio que melhora ao longo do ano, voltando a patamares que a gente observou no ano passado. Então, melhorou sim o poder de compra do terminador frente ao bezerro nesses últimos meses. Hoje está como essa relação de troca, Thiago? Hoje eu estou comprando quase que 2 bezerros com a venda de um boi gordo. Evidentemente que vai depender, lógico, da qualidade, do padrão, do peso desses animais, mas pensando a média nacional aí, pensando a lógica da produção, algo em torno de 1,92, né, bezerros comprados com a venda de um boi gordo, ou menos arrobas, né, que eu preciso para comprar um bezerro. Então a situação ficou mais favorável, que chegou nesse ano a 1,82, né? Então tem uma melhora, né, um salto positivo aí no mês de julho. Mas daí, Thiago, fica aquela pergunta, né? A relação é boa, o momento é interessante para fazer a troca, mas qualquer pecuarista pode fazer essa troca? É hora de fazer esse investimento e pensar em fazer estoque lá para diante? Olha, a decisão de comprar mais bezerros, ou até mesmo o criador descartar bezerro, ficar com mais. Vai depender de vários fatores. Obviamente, a estrutura da fazenda, começa pela estrutura da fazenda. Qual que é a minha estrutura em termos de área de pastagem, nutrição, manejo, todo esse cenário, ele vai sim impactar na decisão. Vai depender também do caixa dele, então, sistema produtivo, sistema, obviamente, financeiro, se eu tenho caixa para manter esses animais e qual a minha expectativa futura, se der eu faço uma boa comercialização, se realmente eu travo o preço, não travo o preço, mas sim, se a gente olhar o histórico de relação de troca, é um cenário mais positivo porque eu tenho muita oferta de bezerro. Eu falei de 21, que foi o recorde, 22 foi o segundo melhor ano em termos de vendas de sêmen, de matrizes de corte inseminado. Então a gente tem ainda, eu estou falando de 22, que nasceu 23 e esmamou 24. Né? Então eu tenho também o processo 21, 22 e 23, um cenário interessante se eu pensar na dinâmica do mercado pecuário em termos de compra desses animais de reposição. E pensando que um bezerro ele vai ficar pronto, que seja 18 meses, 24 meses, né? Pensando no máximo de 30 meses, mais ou menos, eu estou falando que um bezerro, ele vai, hoje, comprado hoje, teoricamente ele vai estar começando a sair lá em 26, pensando se ele tem uma idade aqui de 8 meses, pensando mais 18 meses, então eu tenho um cenário interessante que o produtor precisa fazer essa conta para entrar nesse mercado. De novo, tem que ter área disponível, eu tenho que ter caixa para manter esse bezerro, obviamente, comprar esse bezerro e também manter uma alimentação nesse processo de transição do mercado que a gente está observando agora. Tiago, eu te perguntei se é momento de comprar bezerro ou não, porque o que a gente tem visto e ouvido aqui no Notícias Agrícolas é que alguns produtores, alguns pecuaristas têm optado pelo boi magro ao invés de comprar bezerro, justamente por conta dessa possibilidade de confinar e aproveitando essa boa relação entre boi gordo e boi magro, e que aparentemente aí está facilitando essa colocação de confinamento, e você vai ter um resultado daqui a 90, 100 dias aí para frente. Hoje, na hora de tomar a decisão, tá mais vantajoso o boi magro ou o bezerro? Dá para falar isso? Dá para fazer essa comparação? A gente pode fazer essa comparação, tá? É claro que de novo, vai depender muito do cenário do mercado lá para frente, mas se a gente olhar hoje, né, e pensar que o mercado ele tende a valorizar nos próximos anos, principalmente 25, 26, hoje talvez o mercado do boi magro seja interessante pelo custo do milho, né? Eu tenho um boi magro, um ágio em relação ao boi gordo, já foi melhor, mas é um dos mais baixos, então assim, é bem interessante em termos para você comprar o boi magro, aproveitar um milho barato. Tá, vamos lembrar que a gente tem aí desde abril do ano passado, abril, maio do ano passado, preços mais interessantes de milho.
A expectativa é que milho esteja mais firme ano que vem, 2026. Então, é um cenário, se eu pensar no boi magro, para uma engorda intensiva, interessante. Por outro lado, eu vou ter esse bezerro lá em 26, provavelmente virando boi gordo. Tá? De novo, dependendo do sistema produtivo, lógico. E 2026 espera-se ter uma dinâmica diferente no mercado doméstico brasileiro, principalmente pelo ano que a gente tende a vir aí, que vai ser um ano de transição política e econômica. Então, a expectativa, assim, pela restrição e pelo preço do bezerro estar barato, talvez, obviamente, eu trabalharia nesses dois cenários. Uma engorda do boi magro, sim, esse ano, né? E trabalhar também com esse bezerro, nessa compra de um bezerro relativamente barato, pensando Mais daqui 2 adiante. anos. Então, são decisões que o pecuarista ele vai ter que trabalhar bem a sua margem, mas que podem ser dois grandes investimentos que o pecuarista pode fazer. Intensificar o boi magro agora, pelo preço, pelo custo do milho barato, e também olhar um bezerro que está barato, olhando lá para frente, 2025, 2026. Quer dizer, não é uma escolha, né, Tiago? É a questão da oportunidade e, claro, da condição que o pecuarista tem para fazer esse investimento agora, né? Sim, sim. É o que a gente sempre bate na tecla, né? Mais uma vez, né? O economista achar tem que fazer conta, né? Porque às vezes o cenário ele tá favorável, mas eu vou alavancar muito a minha questão financeira, o meu caixa, né? E aí muitas vezes não vou fazer uma proteção de preços lá para frente e isso pode reverter em prejuízo para mim. Então é importante trabalhar a margem, mas observar, como você bem disse, a oportunidade disponível que tem nesse mercado, tá? Boa. Daí vem a pergunta do Rogério Rosa. Sou aqui de Pouso Alegre, sul de Minas Gerais, e minha pergunta é o seguinte: o ciclo tão falado, será que podemos acreditar que no ano de 25 e 26, com tudo que ocorre nesse ano, com recordes de oferta, teremos uma menor oferta lá na frente? Temos a virada de ciclo acontecendo, Tiago? O que você está vendo aí? Qual que é a sua dica para o Rogério? Rogério, um abraço para toda a família em Porto Pouso Alegre, produtores de Pouso Alegre, sempre muito bom conversar com a turma do sul de Minas. A gente nota, assim, que, vamos dizer, não vou dizer que o pior já passou ou está por vir, longe disso, mas o mercado ele já vai deixando o ciclo para trás, tá? Ainda assim a transição, a gente tem tradicionalmente aí 4 anos de queda no bezerro, tá variando, a gente encurtou esse ciclo, antes era mais perceptível, 4 anos e meio, hoje a gente já está falando já de 3 anos e meio, então se a gente pega 3 anos e meio, essa faixa desse ano aqui, tá, agosto de 24, pensando no preço do bezerro, até aí meados de 25, então o ciclo de preço do bezerro sim vem ficando para trás e consequentemente eu empurro uma oferta restrita lá para 26 e começo de 27. Então, a gente já começa a ver melhores preços, preços mais firmes 25, mas principalmente naquela transição 26, começo de 27. A mudança, então, a transição já está acontecendo, mas mudança efetiva mesmo só em 25, a partir de 25, é isso? Provavelmente assim, aquela clareza na visão, a não ser que ocorra um fato novo, né? Um novo país, um novo player demandando muito, né? Como a gente vem observando, né, as exportações vindo bem em alguns determinados países, a gente exportando relativamente bem para o Chile, para países do Oriente Médio, Emirados Árabes, Arábia Saudita, né? Óbvio que a China é o grande mercado, mas alguns mercados dando sinais, o próprio México, comprando um volume maior de carne, então isso pode ajudar, lógico, eu preciso ter um formador como uma China de um grande mercado consumidor para dar uma mudança estrutural, mas pensando na dinâmica que o mercado está hoje, o status quo, né, a lógica atual, a gente tem um mercado que passa nessa transição, como eu mencionei, e já dá sinais que pode sim melhorar aí nesse curto prazo, tá? Muito bem, Curto, médio prazo, ano que vem, 26, 27. muito bem. Deixa eu ver aqui. O Beto Alvino também está participando com a gente. Obrigado, Beto, pela participação. Também acho que está melhorando os preços do gado. Nosso começo da conversa, Thiago. Lá em Campina Grande, imagino que seja na Paraíba, já mudou um pouquinho de patamar de preços. Começou com São Paulo, depois passou ali para Mato Grosso do Sul, Goiás, Minas Gerais, o entorno ali de São Paulo.
e agora já começando a aparecer mais distante, Tiago. Será que é isso? Será que é esse movimento mesmo? A gente sempre tem mercados que formam preço, de novo, seja, vamos pensar numa demanda, né? Sempre o mercado aqui do Sudeste, São Paulo, pelo volume de população, Rio de Janeiro, né? Você pega Minas, que realmente, tradicionalmente, eles puxam por uma demanda mais forte. Esse é um fator. Então a gente daí tem, como você disse, São Paulo melhorou, vai melhorando os mercados. Isso pode ajudar, assim como a oferta. Né? A gente falou muito de bezerro hoje. A oferta em determinadas regiões podem ajudar assim, a valorizar o mercado. Pega o MS, principalmente do bezerro, que é a referência. Isso ajuda. E também a exportação. Eu falei exportação por último porque vale sempre lembrar. Tem mais plantas em outros estados habilitadas para a China. E a dinâmica de comércio desse boi chinês, podemos dizer, em outros estados, ajudou a valorizar e a diminuir esse diferencial de preço de outras regiões com São Paulo. Então, eu posso ter uma melhora doméstica em termos de consumo, eu posso ter a questão da oferta restrita em algumas regiões e essa dinâmica de compra e exportação de determinados estados. Isso ajuda a valorizar o mercado como um todo e Campina Grande aí na Paraíba, se eu não me engano, é isso, né? Isso aí. Realmente vai ter esse reflexo, sim, da melhora de preços em toda a dinâmica mercadológica de carne aí no Brasil todo. É isso aí. Desculpe, o Renato está participando com a gente, relatando um fato triste aqui, que na região dele, lá de Carapó, lá no Mato Grosso do Sul, que os indígenas estão voltando a invadir terras produtivas. Esse é um impasse que a gente ainda precisa resolver, e mesmo com essa questão do marco temporal, essa questão das decisões lá em Brasília não está muito acertado tudo isso, mas enfim, estamos de olho nisso também, Renato, e vai mandando informação para a gente do que está acontecendo aí na sua região. O José Mendes, no começo de 25, tem melhora significativa para o preço do boi e do bezerro? Ele está falando lá de Chapada Diamantina, na Bahia. E Dá para esperar, a Tiago? curva, a curva de bezerro, tradicionalmente, ela melhora no começo do ano, né? A gente tem aí os meses de fevereiro, março, abril de preços mais interessantes, então para quem é criador de bezerro, pensar no bezerro do cedo, né? Aquele inseminado aí agora nesse começo, né, do ano aí, ou nascimento lá para agosto e ter esse bezerro de começo de ano aí, é interessante. Então olhar para trás para a inseminação, como eu produzi esse bezerro do cedo, é interessante sim, mas pensando em 25, provavelmente a gente pode ter uma melhora na virada do ano do bezerro. E boi magro, como aconteceu esse ano, vai depender muito do apetite dos confinadores. O final do ano passado, de 23, e o começo de 24 foram os meses que a gente mais confinou, se a gente comparar os meses, né, do histórico de 3, 4 anos, que a gente mais confinou aqui no Brasil. Então, o volume de animais de confinamento em dezembro e em janeiro foi superior da média dos últimos 3 anos. Isso fez com que a oferta de animal aparecesse aí fevereiro, março, abril. Por isso que o preço do boi gordo caiu nesses meses. Então, vai depender muito dessa oferta que a gente observar nessa lógica de mercado. Claro, o mercado valorizando o do boi gordo, como a gente já falou do mercado futuro, a tendência é mais gente confinar, mais gente ir fechando o gado. Então é preciso sim ficar bem atento a esses movimentos de escala da indústria, mercado de exportação, dinâmica do mercado doméstico e obviamente as exportações, o câmbio vai ajudar, claro, mas ficar atento a abertura ou fechamento de mercados, isso daí vai sim formar o preço do boi gordo. Mas tradicionalmente a gente tem sim uma virada de ano com preços um pouco melhores do que a gente observa aí no final de safra, na virada de ciclo. Muito bom. Pessoal que está participando com a gente aqui pelo chat do YouTube, obrigado aí pela participação, obrigado pelas perguntas. É sempre bom ter essa interação com quem está nos acompanhando. Ao meu amigo Tiago, obrigado mais uma vez pela disponibilidade de estar aqui com a gente, de trazer esse tema para a discussão e principalmente colocando, né, as cartas na mesa. E afinal de contas,
temos a oportunidade, mas será que é a hora? Será que o pecuarista está preparado para fazer esses investimentos? Tem que saber de tudo isso, tem que fazer conta. Como o economista Tiago disse para a gente, não adianta, tem que ter as contas aí na ponta do lápis para, enfim, tomar a decisão mais adequada, porque senão você cobre um santo e descobre outro, né, Tiago? E daí, no final das contas, o prejuízo pode ser seu. É uma questão aí, obviamente, de oportunidade, mas, claro, sempre uma oportunidade, uma tomada de decisão consciente. Não, perfeito. Acho que você resumiu bem, mas é claro, o mercado ele já dá sinais de melhora. O mercado ele vem favorável, seja por questão de virada de oferta, câmbio, a exportação vem muito bem. O mercado doméstico ele dá uma melhorada assim, em termos de renda, em termos de emprego. Então, os fatores mostram que a gente vai ter sim um cenário mais positivo em termos de precificação do boi e do bezerro. É claro, respeitando as dinâmicas regionais, seja de mercado de exportação, seja de produção de bezerro, boi magro e intensificação do boi gordo, mas tudo isso o produtor ele tem que colocar, obviamente, na conta, no caderno, e buscar a melhor decisão para o seu negócio, para a sua propriedade, não prejudicando uma dinâmica produtiva e nem, obviamente, uma dinâmica de caixa financeiro. Mas o cenário ele começa a se tornar mais favorável. Boa, Tiago. Meu amigo, mais uma vez, obrigado pela disponibilidade de estar aqui com a gente. Volte sempre. É isso, eu que agradeço, sempre é muito bom bater papo, faz a gente pensar também em várias coisas, isso é muito importante, e a ideia é que realmente é trazer informação para o mercado pecuário, para quem trabalha com esse mercado, para quem gosta de ouvir informação desse mercado. Então conta sempre aqui com o CPE, com a Exalc, que a gente está disposto sempre a trazer informações que o mercado precisa. Um grande abraço a todos. Valeu, Tiago, abraço. Tá aí, Tiago Bernardino de Carvalho, pesquisador do CPE aqui com a gente, dando um show de informação, trazendo informações importantes e, claro, te ajudando a definir se é hora de investir ou não. Na verdade, esse investimento vai depender, obviamente, do seu preparo, da sua estrutura, enfim, se você está pronto para dar esse passo adiante, se não, se prepara antes de fazer qualquer tomada de decisão. Bom, vamos aos preços, vamos ver como estão os negócios lá na B3. De olho na tela você confere comigo um mercado em queda por lá, mercado futuro para o julho, 231,40, queda de 0,47%. O agosto, R$ 235,45, queda de 0,63%. Setembro, R$ 237,75, perdendo 0,67%. Outubro, R$ 243,50, queda de 0,61%. Indicador CPEA ontem fechou também com queda de 0,26% a R$ 226,50. São os preços do mercado do boi gordo, você acompanhou comigo. Esse mercado, a B3 ainda está em andamento, portanto não é a finalização dos negócios ainda, mas dá para a gente entender um pouquinho da tendência dos negócios, um dia um pouco mais negativo para o mercado futuro e, portanto, vale acompanhar aí o que pode acontecer com os preços. Daqui a pouco a gente volta com outras informações e mais destaques. Continue com a gente. Notícias agrícolas, informação agro relevante e conectada.